iniciar então mais uma semana de estudos não presenciais. Nessa semana a gente vai trabalhar com potencial elétrico e com o trabalho da força elétrica. Vamos lá. Então nós já sabemos que se eu tiver uma carga fixa aqui, positiva, por exemplo, e eu colocar uma outra carga que pode se mover, colocar uma carga positiva também próximo a essa carga aqui, o que vai acontecer com essa? Ela vai receber uma força de repulsão e vai se afastar. Se essa carga receber uma força, consequentemente ela vai ter uma aceleração e vai ter um aumento na sua velocidade. Logo, essa carga ganhou energia cinética. Mas uma carga pode receber energia cinética do nada? A gente sabe que não. Uma energia ela não pode ser criada, ela vai ser transformada. Então, qual energia essa carga tinha quando estava próxima a essa carga fixa aqui? Então, a gente vai falar sobre o potencial gerado por cargas, ou melhor, o potencial elétrico gerado por uma carga. Vamos fazer semelhante ao que fizemos para a carga elétrica. Primeiro, vamos começar com a carga que está percebendo esse potencial. Então, se uma carga está numa região que existe um potencial elétrico, esse potencial vai ser igual à energia potencial que essa carga recebe, dividido pelo valor da carga. Veja, nós sabemos que a energia potencial é dada por Joule. Logo, a energia potencial elétrica também será dada em Joule. Como a carga aqui é Coulomb, o potencial que essa minha carga está sentindo vai ser Joule por Coulomb. Eu acho que fica mais fácil a gente, ao invés de colocar potencial a energia por carga, nós trabalharmos com qual energia essa carga aqui vai receber. Com isso, a energia potencial elétrica que essa carga recebe vai ser igual ao valor da sua carga multiplicado pelo potencial que existe nessa região. Então vamos supor que nessa região exista um potencial de 10 joules por coulomb. E eu tenho uma carga aqui nessa região de 5 coulombs. Qual vai ser a energia potencial elétrica dessa carga? Vai ser 5 vezes 10, ou seja, 50 joules. O coulomb cancela com o coulomb. Se eu tiver uma carga de 10 coulombs, a energia potencial elétrica que essa carga vai receber é de 100 joules. Faltou dizer aqui que o potencial elétrico, a unidade nós vimos é joule por coulomb, mas essa unidade vai ser tão importante até no nosso trabalho sobre eletrodinâmica que joule por coulomb recebe o nome de volt. Ok, então a gente conseguiu determinar a energia potencial que uma carga recebe devido a um potencial elétrico naquela região. Mas como eu determino o potencial elétrico gerado por uma carga? A gente vai trabalhar com essa equação aqui. O potencial elétrico, então, é a constante eletrostática do meio, normalmente trabalhamos no vácuo, multiplicado pelo valor da carga que está gerando esse potencial, dividido pela distância. É importante observar aqui que o potencial elétrico é uma grandeza escalar e não vetorial como era o campo elétrico. A gente vai ver que isso facilita muito as nossas contas. Fica claro então que uma carga ganha energia cinética, por quê? Porque antes ela tinha energia potencial elétrica, ou seja, a energia potencial que ela tinha, devido ao potencial gerado por uma carga, vai ser transformada em energia cinética. Vamos pegar essa carga positiva e vamos representar vários círculos concêntricos. Lembre-se, o potencial depende da constante multiplicado pela carga dividido pela distância. Ou seja, para um círculo de mesmo raio, o potencial ali ele é único. Nós temos ali então uma linha equipotencial. Então, para cada raio aqui, toda essa circunferência tem o mesmo potencial. Vamos supor que eu vá levar uma carga desse ponto A aqui para o ponto B. Qual é o trabalho da força elétrica? Vamos lembrar lá de Física 1, quando a gente estudou energia cinética e energia potencial. Lembre que o trabalho é dado por força vezes distância, está correto, mas o trabalho também era dado pela variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética final menos a energia cinética inicial, e o trabalho também era dado por menos a variação da energia potencial. Logo, o trabalho é dado pela energia potencial inicial menos a energia potencial final. Quando nós trabalhávamos com conservação de energia mecânica, com trabalho, lembre-se que o caminho descrito pelo corpo não influenciava.
desde que nós não tivéssemos forças dissipativas ali no sistema, né? Me importava somente o ponto inicial e o ponto final. Por que eu estou falando isso? Porque aqui para a força elétrica a gente vai trabalhar do mesmo modo. Lembrando então de trabalho e energia potencial que a gente já trabalhou lá no primeiro ano, trabalho é igual a menos a variação da energia potencial. Ou seja, o trabalho é energia potencial inicial, aqui no nosso caso do ponto A, menos a energia potencial final, aqui no nosso caso do ponto B. Recordando ali uma carga que sentia aquele potencial, lembra, a energia potencial que ela recebe é igual ao valor da carga multiplicado pelo potencial elétrico daquela região. Logo, a energia potencial do ponto A vai ser o valor da carga em questão, que vai passar de um ponto para outro, multiplicado pelo potencial do ponto A. A mesma coisa para o ponto B. Logo, o trabalho da força elétrica aqui vai ser o valor da carga vezes o potencial do ponto A, menos a carga vezes o potencial do ponto B. Podemos colocar a carga em evidência, então o trabalho da força elétrica vai ser a carga multiplicado por VA menos VB. A gente vai trabalhar tanto com essa diferença de potencial que VA menos VB vai receber o nome de UAB, ou seja, a diferença de potencial do ponto A para o ponto B. Assim, o trabalho da força elétrica é igual à carga que vai sofrer aquele deslocamento multiplicado pela diferença de potencial entre os pontos. É importante ressaltar aqui que se o trabalho for positivo, quer dizer que essa carga pode naturalmente partir de um ponto para o outro. Se o trabalho for negativo, quer dizer que foi necessária uma força externa para levar essa carga de um potencial para o outro. Lembrando que naturalmente as coisas vão do maior potencial para o menor potencial. Lembra lá em energia potencial gravitacional. Ia do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Energia potencial mais alta, energia potencial gravitacional mais baixa. Vamos então fazer dois exemplos, um sobre potencial e um sobre trabalho da força elétrica. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos a carga Q1, Q2 e Q3 e temos aqui um ponto A. O exercício quer saber qual vai ser o potencial resultante dessas três cargas aqui no ponto A. Eu tenho a distância de Q1 até A, que vale 4 centímetros, tenho a distância de Q3 até o ponto A, que vale 3 centímetros, e eu não tenho aqui a distância de Q2 até o ponto A. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de trabalhar com o exercício é determinar a distância de Q2 até o ponto A. Notem que aqui nós temos um triângulo retângulo. Um dos catetos vale 3 centímetros, esse outro cateto, que está aqui, vale 4 centímetros, e eu quero saber aqui a hipotenusa, certo? Posso trabalhar com Pitágoras, d2 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado e achar o valor, mas esse aqui é o famoso triângulo 3, 4, 5. Então, d2 a gente já sabe que vale 5 centímetros. Então, ele quer que a gente determine o potencial resultante aqui no ponto A. Se fosse campo elétrico, que é uma grandeza vetorial, eu teria que analisar o vetor campo elétrico da carga 1 no ponto A, fazer a representação aqui, da carga 2 no ponto A, representar o vetor, e da carga 3 no ponto A, representar o vetor. E depois ia ter que trabalhar aqui de forma vetorial. Como nós temos que o potencial é uma grandeza escalar, basta eu achar o valor do potencial elétrico que a carga Q1 faz no ponto A, que a carga Q2 faz no ponto A, que a carga Q3 faz no ponto A, e efetuar a soma no final. Então vamos lá. Determinando então o potencial da carga 1. Lembrando que o potencial elétrico é dado por essa equação. A constante do meio multiplicado pelo valor da carga dividido pela distância. Eu acabei não colocando no enunciado, mas as cargas estão no vácuo, constante é 9 vezes 10 à nona. Aqui tomem cuidado com uma coisa. A distância que ele passou para a gente da carga Q1 é de 4 centímetros. Para transformar de centímetros para metro, basta eu multiplicar por 10 a menos 2. Substituindo, então o potencial que a carga 1 faz no ponto A, aqui a nossa constante, o valor da nossa carga, esse 10 a menos 6 aqui apareceu porque a carga vale 4 microcoulomb, lembrando que micro é 10 a menos 6. Dividido pela distância, 4 centímetros, multipliquei por menos 2 para passar para metros. Aqui,
4 com 4, a gente pode cancelar. Vamos ficar aqui só com 9. Temos 10 a nona, 10 a menos 6 e aqui embaixo 10 a menos 2. Para a gente sumir com esse 10 a menos 2 aqui de baixo, usando também nossa linguagem do dia a dia, esse 10 a menos 2 pode passar aqui para cima e a potência altera o sinal. Então ele vem para cima e fica 10 ao quadrado. Então o potencial da carga 1 ficou a constante, 10 a nona, o 10 a menos 6 que já estava aqui em cima, 10 ao quadrado, que é esse daqui de baixo que passou, ficou positivo. Mantém o 9, aqui tudo na base 10, mantém a base, somos expoentes. Logo o potencial da carga 1 é 9 vezes 10 a quinta volts. Vamos ver a carga 2. O potencial da carga 2 é dado pela mesma equação, substituindo os valores, a constante, o valor da carga, aqui o micro, e esse 10 a menos 2 é transformação de centímetro para metro. Podemos cancelar aqui o 10 com 5, sobra 2 aqui em cima, logo V2 é o 9 vezes 10 a nona, que já estava ali, o 2 é o que sobrou da simplificação, 10 a menos 6 a potência, 10 a menos 2 estava embaixo, vem para cima 10 ao quadrado. Logo, o potencial em 2 vai dar 2 vezes 9, que é 18, vezes 10 elevado a 9 menos 6 mais 2. Potencial da carga 2, 18 vezes 10 a quinta volts. Para a carga 3, temos aqui a mesma equação, substituindo os valores. Tome cuidado aqui, hein? A carga 3 ela é negativa. Aqui o sinal vem junto. Então a constante, 9 vezes 10 a nona, menos 6 vezes 10 a menos 6, que a carga era menos 6 microcoulomb, 3 vezes 10 a menos 2, passagem de centímetros para metro. Podemos simplificar aqui o 6 com 3, logo o potencial da carga 3, o menos do menos 6 coloquei aqui na frente, 9 vezes 10 a nona está aqui, o 2 a simplificação, 10 a menos 6, 10 a menos 2 estava aqui embaixo, subiu, ficou positivo. 2 vezes menos 9, menos 18, logo V3, menos 18 vezes 10 a quinta volts. Logo, o potencial resultante das três cargas no ponto A vai ser a soma de V1 mais V2 mais V3. Lembrando, 9 vezes 10 a quinta mais 18 vezes 10 a quinta menos 18 vezes 10 a quinta. Aqui, para quem tem um pouco mais de dificuldade, imagine o 10 a quinta como sendo x. Se fosse 9x mais 18x menos 18x, como você faria? Esse cancela com esse, né? 18 menos 18, 0. Sobra somente 9x. É a mesma coisa, só que ao invés de x nós temos 10 a quinta. Logo, o resultado é de 9 vezes 10 a quinta volts. Então aqui ficou claro que cargas positivas geram potenciais positivos, cargas negativas geram potenciais negativos. E o potencial em um ponto qualquer vai ser igual à soma do potencial que cada uma carga gera naquele ponto. Vamos para o próximo. Nesse segundo exemplo, nós temos uma carga de menos 2 microcoulomb. Temos aqui um ponto A situado a 2 centímetros dessa carga e um ponto B situado a 3 centímetros dessa carga. O exercício diz que tem uma carguinha Qzinho de 4 microcoulomb que vai sair de A e vai chegar até B. Mas ela não vai fazer isso de qualquer modo, né? Ela vai fazer isso nesse modo todo sinuoso para sair de A e chegar até B. E o que o exercício quer saber? Ele quer que a gente determine o trabalho para essa carga sair de A e chegar até B. Lembrando que o trabalho para uma carga aí de um ponto A até o ponto B é o valor da carga multiplicado pela diferença de potencial do ponto A para o ponto B. Ou, em outras palavras, o trabalho vai ser o Qzinho, potencial de A, menos o potencial de B. Então, nós temos que determinar qual o potencial que essa carga gera no ponto A e qual o potencial que essa carga gera no ponto B. Vamos iniciar, então, com o potencial do ponto A. Lembrando, o potencial gerado por uma carga é igual à constante do meio, multiplicado pelo valor da carga, dividido pela distância. A carga em coulomb, a distância em metros. Substituindo, o potencial no ponto A é igual à constante, eu não comentei, né, mas a carga está no vácuo, multiplicado pelo valor da carga, a carga era negativa, hein? Menos 2 microcoulomb, por isso esse 10 a menos 6. A distância era de 2 centímetros, ou 2 vezes 10 a menos 2 metros. Podemos cancelar o 2 com 2. Então aqui nós temos o menos, que vem do menos aqui de cima,
Sobrou a nossa constante, 10 a menos 6, que permaneceu, desse 10 a menos 6 aqui. 10 a menos 2 aqui embaixo, vem para cima, fica positivo, 10 a 2. Como resposta, teremos menos 9 vezes 10 elevado a 9, menos 6, mais 2. Sendo assim, o potencial que a carga gera no ponto A é de menos 9 vezes 10 a quinta volts. Para o ponto B, substituindo os valores, lembrando carga negativa, o sinal permanece aqui, a distância era de 3 centímetros ou 3 vezes 10 a menos 2 metros. Podemos simplificar aqui o 9 com 3, logo o potencial no B, o sinal de menos, que permanece aqui, vem aqui do menos 2, menos 3 vezes 10 a nona, vezes o 2, que permaneceu aqui, vezes o 10 a menos 6, lembrando esse 10 aqui, né? Está embaixo, sobe e fica aqui positivo. Sendo assim, o potencial no ponto B é de menos 6 vezes 10 a quinta volts. Então, lembrando, achei o potencial no ponto A, achamos o potencial no ponto B, e ele quer o trabalho para essa carga sair do ponto A e chegar até o ponto B. Vale lembrar que o trabalho não depende da trajetória, depende somente do ponto inicial e do ponto final. Guarda aqui o valor dessa carga de 4 microcoulomb. Vamos lá. O trabalho é igual ao valor da carga que vai sofrer o deslocamento, multiplicado pela diferença de potencial do ponto A para o ponto B. Em outras palavras, o trabalho vai ser o valor da carga multiplicado por VA menos VB. Substituindo, o valor da carga era 4 microcoulomb, ou seja, 10 a menos 6. VA é menos 9 vezes 10 a quinta, menos VB, que é menos 6 vezes 10 a quinta. Aqui, 10 a menos quinta permanece, vai ficar menos 9 menos 6. Então aqui dentro vai ficar menos com menos dá mais, vai dar 6 positivo. Então aqui o trabalho é 4 vezes 10 a menos 6, multiplicado por menos 3 vezes 10 a quinta. Menos 3 vezes 4, menos 12. Aqui mantém a base, 10 elevado a menos 6, mais 5. Ou menos 12 vezes 10 a menos 1. Não podemos deixar assim. Logo o trabalho é de menos 1,2 joules. Então uma coisa importante, tá? O trabalho ele deu negativo. O que significa isso? Essa carga não vai naturalmente do ponto A para o ponto B. Para essa carga ter ido de um potencial menor para um potencial maior, foi necessário a ação de uma força externa. E com isso a gente conseguiu aplicar o nosso conceito de potencial elétrico e também o conceito de trabalho da força elétrica. Nos vemos na semana que vem.